relevo? Afinal, o que é isto? Que conceito é este? O que é que nós estamos concretamente a falar? O que é isto do relevo? Portanto, estamos a falar então de um conjunto de irregularidades da superfície terrestre em que existem diferentes formas, existem também diferentes altitudes. Portanto, estamos a falar de algo que acaba por ser para nós até bastante normal, que dá origem a diferentes paisagens. Nós vamos passando, estamos a fazer uma viagem, vemos montes, vemos montanhas, vemos planícies, portanto estamos a visualizar então o relevo. E o que é que acontece? Ao longo do tempo o relevo vai sofrendo alterações. E isto devido aqui aos agentes internos, nomeadamente às erupções vulcânicas, aos sismos, à própria movimentação das placas tectónicas e também devido aos agentes externos, também designados por erosivos, nomeadamente a água da precipitação, a água também dos rios, do oceano, o gelo e também o vento. Ora bem, quais são então as formas ou as principais formas de relevo que existem? Temos então as montanhas e as montanhas são grandes elevações, não é? De grande altitude, normalmente com uma altitude superior a 1000 metros, com vertentes e as vertentes correspondem então a superfícies entre a base e o topo, com declive muito acentuado e quando falamos em declive falamos em grande inclinação. O topo é um topo normalmente pontiagudo ou arredondado e o que acontece é que muitas vezes estas montanhas encontram-se agrupadas em grandes conjuntos que nós denominamos por cordilheira, por cadeias montanhosas ou então por serras. E podes visualizar naquela imagem exatamente a Cordilheira dos Andes, portanto um conjunto de várias montanhas que se encontram então agrupadas. Temos outra forma de relevo que são os chamados planaltos e neste caso aqui temos a imagem que nos mostra o Grand Canyon nos Estados Unidos da América. E mais uma vez estamos a falar então de grandes elevações, altitudes também neste caso superiores a 200 metros. Estamos a falar também de formas de relevo em que as vertentes também têm um declive acentuado. Agora, a diferença em relação às montanhas é o topo. Enquanto nas montanhas o topo era pontiagudo, arredondado, aqui o topo é plano. Daí então a designação de planaltos. E atenção que estes planaltos, este topo plano, deve-se então ao desgaste induzido pelos agentes erosivos. Temos também as planícies, áreas planas, temos aqui o exemplo da planície húngara, estamos a falar de áreas extensas, áreas planas, em que existe uma altitude muito reduzida, normalmente inferior a 200 metros de altitude. Estamos a falar de áreas planas que resultam essencialmente da erosão de outras formas de relevo, por exemplo, de montanhas, e também que podem resultar da acumulação de sedimentos que são trazidos pelos cursos de água. Temos ainda as chamadas colinas e temos aqui esta imagem das colinas em Monsaraz, no nosso país, que foram até consideradas as colinas mais belas da Europa, para teres essa informação. E estamos a falar então de elevações com uma fraca altitude, em que as vertentes também têm um fraco declive e cujo cume, o topo, é arredondado. E será que ainda temos mais formas de relevo? Temos, sim senhora, temos os vales. E os vales então são depressões alongadas, como podes ver nesta imagem do Vale Glaciário do Zezer, em Portugal, e que se encontram então compreendidas, peço desculpa, entre dois relevos de maior altitude, por exemplo, entre duas montanhas, uma montanha e um planalto, por exemplo. E resultam, então, da ação erosiva de um rio, que vai, então, desgastando o seu leito, dando origem, então, ao aparecimento destes vales, ou, então, como é o caso do Vale Glaciário do Zezer, através da modelação induzida